Prontinho, vamos lá, boa tarde. Correr aqui, porque essa cara de chuva aqui me coloca em risco. Eu tive a sensação de ter já ganhado uns pinguinhos aqui. Espero que... Ah, sim, aí. Pinguinho mesmo. Estamos vendo os pinguinhos. Então deixa eu tentar fugir dele. O caminho que eu vou fazer vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pela Bandeirantes, Marginal Pinheiros. Eu vou pegar o Castelo, ou marginalzinho da Castelo, porque eu vou pelo centro de Osasco. Para poder ir ao médico. Que é o meu gastro. O cara parou do nada ali. E esses pinguinhos estão vindo. Ai, não era pra estar vindo. Eu tenho dado muita sorte, né? Espero que possa continuar, mas eu esperar e não esperar não depende de mim e não mudará um pingo desses em relação a nada. Linkar dois assuntinhos aqui. Hoje nós tivemos... Eu tive uma manhã bem forte, pesada, agitada. Saco, mano. Puta que pariu, fechou o farol. Merda. Mas de novo bem produtiva. Fiz um levantamento bem grande para passar para outra empresa lá. Algumas respostas básicas. O cara é bom. Vou filmar um maninho aqui pra vocês. Tem que ser bom mesmo, hein? Tem que ser mesmo muito bom. Obrigado. Ele é mesmo muito bom. E recebi o pessoal da proposta do plano de saúde e tal. Tá caminhando, tá evoluindo. Já temos números, já temos ideia, já temos noção. E tem que amadurecer isso. Espero que o próximo encontro já tenha uma coisa mais concreta e a gente possa dar uma continuidade mais efetiva, né? Puta merda, era pra eu ter entrado nessa rua. Porque pra ir pra Bandeirantes é por lá. Claro que eu posso pegar a própria 23 e ir pra Bandeirantes, mas aí já não precisa. Então, não, vou fazer uma outra ideia aqui. Pode ser mais tranquila também. Se ficar nesse pinguinho aqui, tá tudo certo. Isso não vai sequer me molhar. Mas se engrossar, eu terei que tomar providências. Eu acho que a tendência não é engrossar. Eu acho que isso está vindo de trás aqui. Ontem chegou um funcionário, anteontem, não lembro, esses dias, chegou um funcionário
dizendo que o VT dele tinha regularizado, ele pegou o cartão, algum problema no cartão dele, no cartão de vale transporte, né? Como é que fala? O bilhete único, né? Aqui em São Paulo nós chamamos de bilhete único. Ele tinha tido algum problema, enfim, e ele passou lá no setor para ver com o meu funcionário a regularidade, tal, aí perguntando, tinha caído, não tinha caído do mês passado, enfim, foi tudo regularizado. E aí o meu funcionário fez todos os esclarecimentos e tal, e ele teve uma hora que ele fez aquele comentário, aquele que a gente não quer ter ouvidos perfeitos para ouvir, de que não, eu nem uso esse vale transporte, quem usa é minha mãe, eu venho a pé. Não, aí eu dei aquela baixada na cabeça assim e tal. Ai, pode ser, eu acho que aqui tá melhor para pegar Marginal Pinheiros. E aí eu fiz aquele lamento pessoal sozinho. Depois eu até comentei com o Roberval. Pô, que delícia ouvir. Eu nem uso, quem usa é minha mãe. Ô caralho. Aí eu fui, entrei, assim, nesse ínter entrei no cadastro dele, vi o endereço, fiz uma rota. Ele tá a 1.600, 1.700 metros do trabalho. É um garoto, é jovem. Ele até sai todo dia, muito, muito próximo de mim, às vezes junto comigo. Sai às 5 também. Até muita, não, acho que todo dia vem ou mãe ou pai buscar ele aqui. E, cara, mais uma vez, né? Mais uma vez o jeitinho, mais uma vez a questão básica de que é um benefício específico, regulamentado, que serve para isso. E as pessoas têm uma enorme dificuldade de entender esses objetivos, de entender que o uso incorreto pode prejudicar outras pessoas que estão usando corretamente. Não é, meu querido amigo, funcionário da empresa, e bom funcionário, tá? Não é. Deixa eu ver se tem placa aqui para Marginal, Pinheiros, alguma coisa. Acho que para cá tem. Avenida Brasil, Centro Ipiranga. Não é para tua mãe usar. A empresa não paga um VT para tua mãe. Ah, mas eu poderia usar eu e vir. Ô, Messias, é a mesma coisa. Você, então use de outra forma ou não use. Tenha consideração pelas pessoas, por tudo. Porque o benefício é um benefício que a empresa tem obrigatoriedade de te dar, desde que você utilizando-o corretamente. E aí que temos um problema. A regulamentação do uso é essa: deslocamento para o trabalho e voltando para casa. É simples isso. Muita gente tenta colocar, encaixar, eu já vi muito isso, tenta encaixar. Mas eu saio do trabalho, não vou para casa, eu vou para a faculdade. Cara, isto é problema seu. Me desculpa falar dessa forma, mas não tem outra forma. Eita caraca, Lês. Tá feio o negócio aqui, hein? Principalmente na 23. A empresa não tem nada com isso. É a mesma coisa, caímos na mesma modalidade da pessoa. Poxa, mas a minha filha está doente e está de atestado. Como é que eu vou fazer? Cara, eu lamento. Eu te dou 48 horas por ano. Já falei sobre isso aqui nos vídeos, não sei se ficou. É assim, a lei me obriga a abonar 2 dias de acompanhamento médico. Acompanhamento médico é qualquer acompanhamento médico de um parente direto. A gente até não é tão criterioso nisso, mas poderia ser.
que dá para se entender? Pai, mãe, dá para se entender esposa, dá para se entender filho. Filhos. E pronto. 2 dias ao ano. Então você pode contar, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você pode contar de 1 em 1. Cumulativo dentro de um período específico. Você já faz mais de um ano, e menos de um ano e já foram 2 vezes que a pessoa apresentou o atestado, beleza. Mas eu não faço assim. Para não correr risco interpretativo, porque você percebeu a pegadinha, é garantido 2 dias no ano. 2 dias não é composto de 48 horas, 24 horas cada um. Ele não está dizendo que é 2 dias de trabalho. 2 dias, abono de 2 dias de trabalho. Está dizendo que tem direito a 2 dias. Então eu, para não correr o risco, eu abono 48 horas por ano. Então, cara, o cara que trabalha 6 horas, ele tem direito a 8 dias no ano de acompanhamento. O cara que trabalha 8 horas, ele tem direito a 6 dias por ano de acompanhamento. E aí me aparece o cara no RH falando assim, poxa vida, mas minha filha teve 12 dias eu não tenho com quem deixar. Eu entendo e lamento, mas, cara, tenta entrar em acordo informal com o seu chefe. Compensar isso depois, alguma coisa assim. Mas legalmente, RH diretamente com obrigação automática? Não. Não acontece, cara. Não acontece de jeito nenhum. E nem pode acontecer. Mas é aquela coisa, né? Eu vivo do benefício. O salário importa pouco. Claro que o salário importa, o benefício importa. Às vezes você abre mão, o custo-benefício é bom e tal. Às vezes você abre mão de um deles, ok. Tá tudo certo, meu amigo. Tudo certo. Não tenho nenhum problema com isso. Os turistas maravilhados com o surubão. A gente chama não, o Marco Vitor me ensinou a chamar esse monumento aqui, ó. Monumento das Bandeiras, né? Acho que é isso. De surubão. Bom, ele tá me mandando para Marginal de Pinheiros por lá. Será? Aqui é chato quando acaba a Juscelino ali. Mas não, eu acho que eu vou fazer, só que dessa vez vou fazer certo. Eu vou fazer aqui por dentro mesmo, pela própria Juscelino e pelos túneis. Nossa, que cheiro de cigarro. Não vi quem tava fumando, alguém do carro jogou fumaça em mim. E é a mesma coisa isso, cara, não é pra sua mãe usar. Eu, como RH, teria o direito de virar pra você, e talvez até a obrigação, talvez se meu chefe souber, ele brigue comigo em relação a isso. De falar, não, você me falou que você não usa, quem usa é sua mãe. Então passe a vir de ônibus. Claro que ele não quer. Ele não vem a pé. Se buscam ele, provavelmente trazem ele também de manhã. Pai, mãe ou quem quer que seja. Ele mora perto mesmo, tá? Mas, cara, não é certo a empresa pagar o transporte da tua mãe. Nem que uma coisa compense outra. Por isso a minha crítica ao Messias lá, que fala, você usa auxílio moradia tendo um imóvel, morando num imóvel próprio em Brasília. Não pode acabar. Mas eu poderia usar assim, eu podia... Vou vender o imóvel. Cara, é problema teu. Não discorde da situação, que a situação é essa e você está incorreto. Pronto. Ao mundo lindo. É assim, cara, é assim. E essa coisa do Gerson, né? Coitado, o Juca falou esses dias. Só um minuto. Alô? Alô? Desligaram. Como ligação perdida? Eu atendi.
sobre isso, né? Coitado, diz que esse cara, o Gerson, explicando, né? Gerson é um dos tricampeões do mundo, cracaço do meio campo, entre meia direita, meia esquerda e volante. Um dos titulares da seleção, tricampeão do mundo, aquela seleção que encantou o mundo inteiro com futebol bonito e tudo, com uma geração mega, hiper, super privilegiada. Só costuma dizer, os mais generalistas dizem que foi uma seleção que conseguiu juntar os 3 meia-esquerdas geniais do Brasil, que eram o Tostão do Cruzeiro, o Rivelino do Corinthians e o Pelé, que não precisa dizer nada. O Pelé não é do Santos, o Pelé é do mundo. E já era do mundo, tá? Mas os mais especialistas costumam dizer que era um quarteto, que o Gerson também, quando queria, era um meia-esquerda de extremo talento. Enfim, aquela geração era mais fácil, né? E ele precisa pôr comida na geladeira. Ele não ficou milionário com o futebol, pode ter ficado confortável, mas muito longe de qualquer nível próximo de um jogador ruim de um time grande brasileiro atualmente, tá? Nunca chegou a ganhar patamares como, por exemplo, um Paulo Roberto do Corinthians, lateral reserva, que ganha 200 mil reais por mês. Você entendeu? Nunca chegou perto disso. Nada que dê esse nível de conforto que a gente está tentando dizer, tá? Então, tinha que pôr comida na mesa, né? E aí foi convidado a fazer uma... Ele era fumante, ele fumava. E era uma coisa normal no tempo. Dando exemplo, muito jogador fuma. Muito jogador fuma. O Douglas do Grêmio, meia esquerda, que foi do Corinthians, do São Caetano. O Ronaldo Fenômeno. Já fumava jogando. Vários outros. Enfim, isso não tem importância. Nesse contexto. E ele foi convidado para fazer uma propaganda de um cigarro. Era comum, era normal a propaganda do cigarro no horário normal. Inclusive a gente já percebeu que não tem mais propaganda de cigarro, né? Eu não me lembro mais de propaganda de cigarro. Não me lembro. Enfim, foi se regulamentando aqui no Brasil. Mas nesse tempo, final da década de 70, aparecia o Gerson fazendo uma honesta propaganda de cigarro, dizendo que o cigarro Vila Rica oferecia mais vantagem porque dava muito mais prazer por muito menos preço. Ou seja, era um cigarro de linha mais popular. E ele estava lá fazendo sua propagandinha. E o que dizia que leve vantagem você também, fume Vila Rica. E essa coisa de levar vantagem foi entortada, talvez detectada pelo crítico social, qualquer ele que seja, de carimbar o brasileiro como o cara que gosta de levar vantagem. E também mais uma coisa que eu acho completamente honesta e decente, que na verdade continua sendo válida até hoje. E o Gerson acabou se transformando no garoto propaganda de uma coisa que não era a intenção dele fazer. Ele só quis fazer uma propaganda de um cigarro que tinha um lema de levar vantagem, fumar aquele cigarro naquela época. Pronto, acabou. Ele acabou levando o nome e genericamente o brasileiro é conhecido como a questão de lei de Gerson. E o Gerson não inventou lei nenhuma, ele só fez uma propaganda. Não quiseram fazer. É mais fácil, o bordão é mais fácil também, vamos deixar isso muito claro, né? O bordão é fácil. Então não quiseram fazer lei de Vila Rica, do cigarro Vila Rica, lei do cigarro, não. Quiseram falar lei de Gerson e ficou, isso impregnou. A gente fala isso normalmente hoje. Ele não quer ir na faixa, né?
Enfim, mas é mais um exemplo, né? Assim, o que o Juca coloca é que trata-se de um cara honesto e corretíssimo, sempre correto. Ele nunca foi um cara na vida dele que tenha dado qualquer sinal de que fosse portador da questão de levar vantagem em tudo, que dá a entender levar vantagem desonestamente. Se tiver a chance de levar, que leve. E digo mais uma vez, é fato específico que é assim, e é sim dessa forma que o brasileiro funciona. E dessa forma que eu falo, que eu critico aberta e tranquilamente a questão tratada pelo Messias, defendida pelos seus seguidores, de que isso não tem importância. Isso tem muita importância para alguém que quer ser o cargo máximo executivo do meu país. Tá? Semana que vem vai ser o primeiro teste do meu saco, se ele não explode. Porque vai ter o julgamento na segunda instância do Luiz Inácio. Tá? Inicialmente a questão não é nem se ele vai ser preso ou não, que eu acho que é a menor probabilidade de todas. Mas a questão inicial é se ele vai perder o direito de disputar a eleição. E isso é prático, é básico. E também é uma probabilidade dividida. Vão entrar com recursos no TSE e tal. Já viu quem? Você sabe quem é o presidente do TSE, né? É um tal de Gilmar Mendes aí, né? Falar em Gilmar Mendes, aí elenco de uma linkada, né? Com um assunto que agora a mania é encontrar fulano que você politicamente não gosta e que tem uma boa camada de gente que não gosta e ridicularizá-lo na rua. Já aconteceu com o Zé Dirceu, já aconteceu com o Guido Mantega, já aconteceu com, agora há pouco, o Romero Jucá. E a semana passada mandaram um do Gilmar Mendes. E assim, a pessoa aborda o cara e começa a falar merda pra ele e tal. E o cara só tá tentando ir embora. Eu não tô defendendo não, mas eu acho um pouco ridículo. Sabe o que acontece? As pessoas colocaram esses caras lá. O sistema permitiu e a gente ficou quieto. E aí quando a gente vê o resultado, a gente resolve, olha, eu vou ser herói agora, eu vou ridicularizar o cara. Ô mano, vai se danar. Isso é de uma covardia enorme. Não importa de quem seja. Não importa de quem seja. Tá? Hoje eu acertei o caminho aqui, facilitei bem mais. Agora eu vou pegar esse retão. Aqui é a ponte da cidade universitária. Agora eu vou pegar esse retão da Marginal Pinheiros e vou até o centro. É mais longe, eu podia ir por dentro e diminuir o caminho. Tia, não, isso aqui tá perigoso. Alguma coisa caiu aqui, deixa eu tomar cuidado para não escorregar na moto. Isso aqui é um ecoponto, então pode ter sido caminhão que trouxe alguma coisa aqui pro ecoponto. E aí virou essa agora dos machões de celular na mão que vão lá encher o saco do cara. Vai ser muito difícil eu concordar com algum, tá? Eu até compreendo, mas concordar com esse tipo de atitude, aí não dá, né? Aí não dá. Não quero, não preciso, não tenho vontade, não tenho necessidade, pronto, acabou. E as maniazinhas bestas, né? Bestas. Foi Gleisi, foi Eduardo Cunha, sei lá, foram vários já. Vários. Eu acho absurdo, acho ridículo. E são manifestações onde você perde a razão, né?
O problema é que é esse. Juridicamente você perde a razão. Você não tem razão quando você está ofendendo alguém em público. E você corre um risco. Você está lidando com alguém poderoso. Cuidado, cara. Cuidado. Enfim. O que não presta é rapidinho para disseminar. Aquilo que as pessoas não querem pensar, não querem refletir, é o que vai rapidinho embora. É o que se torna mania nacional. Agora ficou bom. Temperatura gostosa pra caramba na moto, né? Na moto. Tá um pouco abafado, sim. E isso tem acontecido. Então essa questão, comecei com o VT da mãe, né? VT pra mãe usar. Tá na mesma categoria do seguro-desemprego, de quem não precisa usar, de quem não está desempregado efetivamente, de quem tem renda. Está na mesma categoria do auxílio moradia, que você recebe não tendo necessidade ou aderência ao uso, sabe? Está dentro de uma ex-funcionária que entregou um RG falsificado da filha para tentar incluí-la no plano porque ela passou da idade limite para inclusão. Não, nós não fizemos, tá? E também ela não foi mandada embora por isso. E aquele velho caso de pessoas feias, pessoas ruins, internamente falando. Essa mesma pessoa, uma vez conversando com uma outra no RH, falando que o tempo bom era o tempo do Maluf. Então, o que a gente vai falar, né, cara? O que é que a gente vai pensar sobre isso? Mas é assim que estamos. É assim que estamos. A coisa da voltar ao passado também inclui isso. Também inclui a volta de querer dar um jeitinho. Outro dia, eu nas minhas leituras matutinas, né? Nas minhas leituras na manhã, eu tenho que me atualizar no mundo, né? Porque eu não assisto jornal, muito raro eu assistir jornal na TV. Quando assisto eu prefiro ver o da Cultura, mas o da Rede TV também é muito bom. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. E pode ser que eu relembre daqui a pouquinho. Deixa eu ficar quieto um pouquinho. Não, acho que eu não vou lembrar. Acho que eu não vou lembrar. Esta é a rodovia Raposo Tavares. Disse Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Que merda, hein, Jesus? Que merda, hein? Não importa se eu sou uma boa pessoa ou não, se eu crer e for batizado, serei salvo. Você esqueceu alguns detalhes na frase, né? Mas deixa pra lá. O que é o paraíso senão uma recompensa? O que é o inferno senão uma ameaça?
chegando. Estou a alguns minutos do meu objetivo. Não sei se eu vou... Da última vez que eu vim tentar o encaixe e vim mais ou menos nessa hora, eu consegui ser atendido bem rápido. Mas me falam para eu vir com paciência. Ainda bem que já tem outro livrinho baixado aqui e eu já posso começar a lê-lo. Depois eu já começo a comentar. Ah, sim, eu tinha também o final do livro para falar, né? Não sei se vai dar tempo. Terminei o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Não teve nenhuma grande novidade aí, um pouco sim, mas não, nenhuma grande novidade. Acho mesmo que ele termina o livro de uma forma muito rebuscada. Deu a impressão que ele precisou cumprir um prazo e deu uma delimitada clara em alguns materiais. E é polêmico também porque ele trata de uma visão pessoal que ele tem o direito de ter. E eu preciso de mais argumentos para apoiar ou não, mas entendo como argumentos válidos os que ele usa, que tem grande possibilidade também de ter bons fundos de verdade aí. Ele fala sobre ditadura militar e sobre esquerdistas, guerrilheiros e afins da década de 60, né? Primeiro um conceito básico, e aí eu acredito, realmente eu acredito, o objetivo das guerrilhas, essas frentes libertadoras brasileiras, igualzinho em vários lugares do mundo, nunca teve perto de democracia. Nenhum desses grupelhos lutou por democracia ou por liberdade popular. Eles consideravam liberdade eles tomarem o poder e implantarem o socialismo puro, que também pode ser entendido como o comunismo. Nunca se tratou de uma luta do ditador governo militar contra o libertador, que vai proporcionar eleições diretas, que vai proporcionar autonomia popular, liberdade de escolha, liberdade de... Não. O resultado, esses grupos apareceram bebendo da fonte de Lenin, de Karl Marx, tá? E essas fontes trabalham na teoria de que um governo tem que lutar pelo povo, mas o povo não tem muita liberdade para falar, não. E aquela utopia medíocre, ridícula, de que todos são iguais. Não há governo, olha só, chuvinhazinha, alguns pinguinhos aqui, mas acho que dá tempo de eu... Não, tem que dar, porque eu não vou parar agora para pôr a capa, nem que eu chegue molhado no consultório. O consultório está aqui atrás. De que todos são iguais, de que não é que vai ser resultado do seu, você vai colher o resultado do seu esforço. O esforço de todos será dividido entre todos. Isso tem uma enorme diferença. E uma diferença ética fundamental, a qual eu compartilho em discordar, tá? Então, esse é um ponto, e eu acredito nisso, sim. Ele não tem muito cuidado, e acho que isso é um problema para ele, pode gerar um problema. Ele não tem muito cuidado. Deixa eu ver se o Dr. Mário é nesta praça ou na outra. Eu acho que é na outra. Ele não tem muito cuidado em esclarecer questões básicas, que às vezes dá a impressão que ele está defendendo o governo militar. Não. Sindicato não sei o que. É aqui o Dr. Mário Egami. Tá, mas eu não posso pôr a moto aqui, porque agora tem fiscalização. Eu vou ter que pôr ali no lugarzinho permitido, basiquinho, legalzinho, tranquilinho.
Tomara que caiba, cabe. Cabe em 2 lugares. Eu acho que eu vou colocar nesse aqui. Acho mais seguro. Porque ele fala de dados estatísticos corretos. De que a ditadura brasileira foi a que menos matou. Em todos os aspectos. E na verdade a defesa dele não é uma questão de falar que a ditadura foi bom, mas dizer que no contexto do que estava acontecendo no mundo e na América Latina, a melhor coisa que aconteceu naquele momento foi a ditadura militar, que causou um estrago muito menor do que os outros governos que tiveram guerrilhas muito mais fortes, que significavam que lutavam apenas para tomar o poder e executar a sua própria ditadura em troca da que tinha. Até mais, daqui a pouco a gente continua. Um abraço. E vamos lá, boa tarde. Boa tarde ao meu planeta preferido, o único que eu conheço por estadia e numa ínfima parte dele apenas. Mal saí desse estado de São Paulo aqui, cara. Vamos lá. Eu demorei assim, pode ver a diferença do horário aí. Que não foi só o médico demorou um pouquinho, não foi tão rápido quanto daquela vez. Mas também não foi super, mega, hiper demorado não. Foi 1 hora, provavelmente 1 hora e pouquinho. Entre tudo, chegar, cadastrar lá e ser chamado, atendido e o atendimento em si. Eu fui também aqui no centro, que nós temos 2 aniversários esse fim de semana, um amanhã, sábado e outro domingo, e eu fui comprar umas lembrancinhas para as crianças, para os aniversariantes, a filha do Carlão, a Lorena, lindíssima, ela tem quase 2 anos a mais do que o Cauê, né? Ela deve estar fazendo, não, 1 ano e meio mais ou menos, né? Ela deve estar fazendo 5 agora, né? E o Cauê faz 4 no final de maio. Carlão, meu queridíssimo amigo, lá do condomínio New Village, que eu tive o prazer de morar durante 3 anos logo após me casar. E o Gabriel, filho do nosso primo, amigo, antes de tudo amigo dos nossos primos, do Adriano e da Yara. Somos padrinhos do casamento dele e eles são padrinhos do nosso casamento. A gente brinca quando se vê, quando se fala, oi padrinho, afilhado, primo, enfim. O Gabrielzinho acho que está fazendo 6 ou 7. Não me lembro exatamente. Um fofinho de menino. São lindos e muito bem criados, muito bem educadinhos. Então eu fui até o centro, né? Saí do consultório, fui até o centro, deixei a moto ali mesmo onde estava e fui até o centrão ali na Americanas, na frente do shopping Plaza, né? Plaza Osasco. Um shopping que tem uma história bem interessante, trágica e ao mesmo tempo bacana também, por que não dizer depois disso. Fui lá comprar. Médico. Agora eu vou voltando tudo que eu falei, né? Médico
O Dr. Mário me deu ótimas notícias, ótimas mesmo. Não 100%, mas 99% ótimas notícias. E não tem tumor, sístole, reco bolão e azeitona, não tenho muca Manuel Maneco e até o Sugismundinho, não tenho. Mas esse incômodo, ele concluiu que seja exatamente uma pequena, leve hemorroida. Então, não com urgência, mas quando eu puder, e eu farei isso assim que eu tiver definido o plano médico, novo plano médico, que eu opere, porque diz que a operação hoje em dia é muito simples, muito pouco invasiva e com recuperação rapidíssima. Faz de manhã, à tarde já está em casa e já pode trabalhar, pode fazer o que precisar. Enfim, claro que não é as milhões de maravilhas, mas com certeza vamos fazer logo, segundo ele, e eu acredito nele. Quem faz se pergunta por que não fez antes. Então não vou ficar esperando muito não, não vou ficar adiando não. Caramba, tá parado e não pôs a marcha ainda, Zé Pastel. Como tirou carta? Quando me orientaram da minha carta, eu tinha que parar no... A parada tinha que ser em primeira com a embreagem puxada. Sempre foi isso. Então a notícia é essa, extremamente boa. Eu confesso que não fiquei apavorado, nem sequer com um medo muito mais forte assim. Mas eu tinha... Pô, o cara te manda fazer uma tomografia, né, cara? Então você não pode desconfiar que... Você não pode pensar, não, só por desencargo, não. Há uma mínima desconfiança. E foi sanada essa desconfiança para ele e para mim. Me deu até os parabéns. Esse doutor ele é uma figura. Ele sempre sorrindo, cara de um astral altíssimo. Não entendi não. Tá bonitinha a dele. Gostei. Tá pra um café racer aí. É conversa meio de doido, mas acho que ele tava elogiando a minha moto e eu tava cumprimentando e meio que agradecendo, se fosse isso. Para terminar aquele assunto lá, só para encerrar o vídeo aqui, que estamos chegando no fim de semana. E agora eu vou dar uma cansada, que eu vou curtir com o Cauê um pouquinho. Puta, a patroa pediu creme de leite ainda, né? Então, o livro termina dessa forma, onde ele está explicando melhor qual era a filosofia dos movimentos revolucionários, das frentes revolucionárias brasileiras. Ele teve acesso e demonstra algumas partes de estatutos dessas frentes revolucionárias. Lamarca, era todo a influência não só do comunismo, mas de Cuba mesmo, naquele momento. E esses jovens idealistas com o objetivo de implantar o socialismo puro, o comunismo mesmo, muito coisa que só o jovem mesmo consegue fazer, que é trabalhar nessa utopia com tanta paixão.
mas não tinham objetivos tão nobres assim, não era uma questão especificamente de democracia, de democratização e de libertação do povo, tá? E sim, o comunismo era uma coisa que assustava. Nós sempre fomos aliados da parte ocidental, então Estados Unidos, Inglaterra e afins, e não tínhamos interesse nisso, e o resultado da ditadura militar brasileira foi um resultado ruim, claro. São registradas aí perto de 350 a 400 mortes. Isso já na comissão dos desaparecidos e tudo mais, coisa moderna, muito longe de vítimas de ditaduras fortes, não só na América Latina, mas como no mundo todo. Agora, eu entendi dessa forma, e prefiro entender assim, ele não está elogiando os militares, ele está tirando um peso gigantesco e está esclarecendo algumas partes. Porque ficar nessa de, claro, ele não, em nenhum momento ele apoiou tortura, em nenhum momento ele negou a existência de tortura. Inclusive ele justifica, não por um conceito de estar certo, ele mostra por que começou a tortura. Não havia tortura no começo, mas a polícia não estava preparada sequer para lidar com isso. E achou como forma mais fácil lidar com isso através da tortura. Vamos lá, comprar o creme de leite para a patroa. Vamos ver se eu termino a frase quando eu chegar agora em casa, porque é muito pertinho. Até daqui a pouco. Então, prontinho, já comprei o creme de leite da patroa. E o que a gente tem a olhar é dar a oportunidade de se explicar de uma outra forma, de repaginar algumas coisas. Tem um bom esclarecimento sobre a questão do Prestes. Particularmente, a história contada sempre foi uma coisa meio ridícula para mim. Prestes, Olga e tudo mais. E há casos e não são poucos casos documentados e registrados, e não são fabricações de direita, de atrocidades cometidas por esses grupos, entre eles mesmos, entre supostos traidores e tudo mais. Mas enfim, ele não nega a tortura, não nega as mortes, não é a intenção dele fazer isso, mas ele explica por que elas ocorreram sem concordar no conceito em si da prática usada. Agora, ele concorda sim, termina inclusive falando sobre isso, do conceito de que viva o capitalismo e pronto, acabou. No que eu tenho que ir um pouquinho para a linha dele também, porque é por aí mesmo, na minha opinião. Na minha opinião, o comunismo é uma utopia, mas a política pode ser capitalista e inclusiva. Então ela pode caminhar numa direção do Estado colaborar com a pessoa em determinado momento, garantindo o mínimo, porque a dignidade humana vem antes das outras coisas, vem antes. E é isso que um regime capitalista não pode permitir. E eu tô com essa filosofia também. Enfim, gente, é isso. Tô começando a ler Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Estou gostando bastante. Ele não é um livrinho de anedotas, ele é um livro de conceitos mesmo, juntando artefatos antropológicos com arqueológicos e tudo mais, contando a história do surgimento do homem, e tem fatos bem interessantes para contar. Estou elencando as informações para poder passar. Vai ser bem legal. Um abraço, um bom fim de semana a todos. Eu vou tentar compilar e mandar esse vídeo aqui hoje mesmo para não ficar com dívida nenhuma no fim de semana. Um abraço a todos.